boa palestra para nós, uma boa palestra para nós também. Olha só. Alô, som, oi. Alô, som, oi. 1, 2. Som, oi. Alô. Quando fica muito baixo, as pessoas cansam, fazem um esforço muito grande para ouvir. É interessante a gente, numa época assim de Natal, a gente pensa assim, falar sobre melancolia, que é uma das páginas mais bonitas do Evangelho. Quando esse Espírito diz, sabeis o que acontece quando você quer se evadir do corpo, tentando coisas mais felizes, como se a vida toda fosse sem beleza, sem significado, e o seu corpo quisesse, sua alma quisesse se libertar. Então, nesta hora, os Espíritos dizem, esse Espírito que orienta diz, não ceda a esse movimento de se soltar, de se expandir, não ceda. Tente voltar-se para as situações da vida que fazem sentido para você e dê sentido a elas. Em outras palavras, não se deixe levar por esta sensação de evasão, por esta, como se fosse desistência, essa melancolia, que é a perda de interesse pelo mundo exterior, a sensação de inutilidade de si. São dois processos que, inclusive, Freud vai descrever como parte da melancolia. Esses dois movimentos de se desvalorizar e, ao mesmo tempo, perder o interesse, que são os sintomas, né? Pelo mundo exterior. Os Espíritos dizem que a gente não se deixa envolver por esse sentimento. E como seria que a gente tente encontrar razão e felicidade naquilo que a gente vive? Como é que a gente poderia pensar um pouco mais profundamente sobre isso? Eu estava pensando, como é que a gente pode buscar algumas histórias nessa época do Natal, histórias vinculadas ao próprio Cristo, para pensarmos o contrário disso, pensarmos como vencer esse desejo de desistência que a melancolia traz e que nos afasta das pessoas, nos afasta dos investimentos afetivos que a gente podia fazer para com as pessoas, nos afasta das nossas realidades, das nossas realizações. Então, tem uma primeira história que a gente pode pensar, ela conta de um momento muito singular em que Maria foi avisada por João que Jesus ia ser crucificado, ou que Jesus estava preso. Então ela se sobressaltou e disse, deve haver algum engano. Ele disse, não tem algum, ele está preso de fato. O João correu para dizer. E ela ficou pensando, passava na cabeça dela tudo que ele tinha feito. Mas não é possível. Se ele é uma manifestação de Deus, por que Deus faria algo assim, tão cruel? Ele, que é o mensageiro, veio revelar a vida que continua. Ele vai ser preso como um ladrão do lugar, como sei lá o que, meu Deus. Ela ficou vivendo, segundo Humberto de Campos, dois movimentos, dois sentimentos bastante diferentes. Uma angústia crescente por ver o filho de repente preso e alvo isso vai crescer, alvo do escárnio, do ridículo que todo mundo iria lhe colocar, e o outro movimento de confiar em Deus. Então ela entra num quarto e começa a fazer preces.
a crescente angústia vai exigir dela uma crescente confiança na espiritualidade. No segundo momento, ele chega, João, e descreve que ele, além de preso, foi de fato condenado. E aí ela tenta chegar até a prisão para ver Jesus, não consegue, eles não a deixam entrar. E depois ela volta de novo, aumenta a intensidade do diálogo interior dela. Mas ele não fez nada. Aí lembra de Moisés, começa a pensar, dá sentido àquela experiência. É o que a gente buscar o sentido espiritual para a experiência. Veja o que acontece com a gente nos estados que se chamam dos campos depressivos, que envolvem melancolia e outras situações. Você sente determinado sofrimento psíquico, ou sofrimento por algum motivo, alguma dor, algum descontentamento, alguma frustração, alguma decepção profunda. E por outro lado, essa é a proposta da gente, você vai buscar o sentido espiritual daquela situação, daquela frustração, daquele desespero, daquela angústia, daquele campo depressivo, daquela melancolia, daquela vontade de desistência, de evasão de tudo. Então, Maria, quando soube depois, de novo, ela continuou fortemente pensando. Mas quando Abraão ia matar seu filho para servir de sacrifício, chegou o anjo do Senhor e disse: não faça isso. Certamente vão aparecer situações que vão salvar o meu filho. E depois, eles sabem que ele sempre foi cumpridor da lei. Aí ela estava pensando, lembrando as curas que ele fez. Ele curava as pessoas. Como vai ser bom ter um Deus de Israel que possa ser generoso com o meu filho, que possa curar as pessoas, os feridos, os ancenianos, chamavam-se leprosos naquele tempo, as pessoas que trazem chagas na alma também. E ele cumpria tanto a lei, ele só cuidava das pessoas. Aí ela ficava tentando entender a explicação espiritual para aquele sofrimento superlativo que ela estava vivendo. Então, no terceiro momento, ele já está com aquela cana suja, como se fosse um cetro de rei, já está com uma coroa de espinhos, já está com a túnica e o peso da cruz. Ela descreve, Humberto de Campos, quando ele descreve, tem vários livros dele, ele faz assim como se fosse um apanhado das histórias que nas cidades espirituais, você sabe que a gente está como a terra, a crosta, onde a gente fica como se fosse sobre a laranja, né? E aqui ao redor tem muitas cidades espirituais, já que 2/3 dos espíritos estão aqui, só 1/3 que estamos, né, reencarnados, só 1/3 que estão reencarnados aqui, os outros estão desencarnados, circundando nas cidades espirituais, circundando a Terra, ainda sem um corpo físico, mas com um corpo espiritual. Então, nessas cidades, muitas delas já mais evoluídas do que as nossas, mais cheias de contentamento, de compreensão da vida espiritual, da destinação nossa para a felicidade, da forma de felicidade que é proposta pelos espíritos superiores, que é a perfeição. Então as pessoas já criam lá uma ambiência para valorizar as histórias que elevam as pessoas, as histórias que servem de ensinamento para as várias crises ou situações da vida. Então Humberto de Campos ele vai compilar mais de 100 histórias do tempo de Jesus, que ainda não se contaram, mas que lá nas necessidades espirituais eles contam para servir de ensinamento. Nas escolas públicas, a gente chama de histórias fundamentais, aquelas histórias das famílias, que a pessoa conta. Eu me lembro que na minha família tinha uma história que meu irmão estava desenganado, aí meu pai foi no mamoeiro, mamão macho, sei lá como é, bota não sei o que, faz um chá e salva esse meu irmão. Quando já tinha pedido, o médico já tinha mandado ele morrer em casa. Então, aí tem alguma coisa aí que a gente vai analisando quando vai crescendo, vai ver qual o sentido que essa história tem de ser perpetuada e contada como uma façanha. Tem as histórias mais estranhas do mundo. Toda família tem. Se a gente fizesse uma roda, às vezes a gente faz isso uma roda para contar essas histórias fundamentais. O avô que na mata se
perdeu e achou lugar, não sei o quê. As histórias assim interessantes que as famílias são umas histórias que a gente às vezes vê, mas qual é a função? Ela religa o grupo, ela estabelece uma filiação, ela traz alguns valores de coragem, ela vai ter uma função. Também as histórias que Humberto de Campos vai compilar, vai juntar sobre a nossa terra, lá em cima, vão fazer sentido. Porque os espíritos que estão aqui na crosta, esses dois textos, eles vão reencarnar, vão para lá, vem para cá, não é? Somos nós que vamos ora para lá, ora para cá. Então, é importante juntar essas histórias. E aí ele conta algumas coisas de Jesus, de Maria, dos discípulos, e também nós, como espírito, que estamos aprendendo a ser cristãos de uma nova forma. Tem livros dele que contam só histórias de espíritas, aprendendo e caindo, aprendendo um novo cristianismo, uma nova relação com Deus e com o mundo espiritual. Então, Humberto de Campos, que era aquele escritor maranhense, pela psicografia de Chico Xavier, vários livros dele, são todos de contos pequenos, são sobre isso. Essas histórias, algumas que eu vou contar hoje do tempo de Jesus, elas são histórias compiladas, juntadas por Humberto de Campos, esse escritor maranhense. E então essa de Maria, ela vai até, já tinha ficado com pressa, depois tenta falar com ele na prisão, não consegue. Aí ela vai acompanhá-lo na cruz. E na hora que ela o vê, ela tenta tirar a coroa de espinhos, ela vai fazer o movimento de tirar. E Jesus olha para ela profundamente e ela não tenta aquele gesto desesperado. E ele está cambaleando com o peso da cruz, e o peso é da iniquidade mesmo, da imperfeição humana, como analisa Amélia Rodrigues, a cruz de Jesus é a nossa imperfeição, que ele vai dirigir até chegar à perfeição. Essa é a cruz. Simbolicamente, teve aquele movimento todo de pessoas a quem ele ajudou pessoalmente, que se voltaram contra ele. Mas era também uma cruz que ele carrega cada um de nós, orienta todos nós. No Kardec nos pergunta qual é o ser mais evoluído que já veio à Terra e que pode servir de modelo e guia, as duas coisas, modelo e guia para os homens. Veio de Jesus. É a resposta menor do livro dos Espíritos, Jesus. Então é o nosso modelo e é ele que vai nos conhece desde que a gente vem do estado de animalidade mais primitiva até a humanização, até chegarmos ao que somos hoje. Ele é o grande condutor da Terra. Imagina que há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava em formação, ele dirigiu todo o processo, pressão, atmosfera, tudo para que a gente tivesse isso, que a gente nem valoriza, cada fenômeno, a perfeição dos mundos, né? Bilhões de galáxias, não bilares, com bilhões de outras, aí já é Deus, né? Com bilhões de constelações. E aqui na Terra, esse processo de gestação da Terra, presidido por este Cristo planetário, que é como um médium de Deus. E ele cuidava, então, e cuida de cada um de nós. Você vê que os mundos em que Jesus evoluiu, já quando ele formava a atmosfera da Terra, esses mundos já tinham sido extintos, já tinham se transformado, já tinham acabado, se transformado em outra coisa, né? Então, os mundos em que ele evoluiu, ele já era espírito puro na formação da Terra. Um espírito de uma sabedoria, de um cabedal de amor que a gente não imagina. Tanto é que escolhe essa forma tão simples de vir por meio de uma mulher, por meio de um homem, de uma situação histórica, em um tempo em que as pessoas tinham um certo barbarismo, que alguns traços, ou muitos desses traços ainda perduram, mas que alguns outros já se diminuíram. Então, ele vai trazer toda a magnitude do seu amor para fecundar os grandes ideais de transformação da Terra. Então, é preciso ter olhos para buscar esta transformação também em nós. E é isso que a gente vai tentar falar hoje com algumas pequenas histórias de Humberto de Campos. Então, Maria vai, quando ela vê ele sendo ridicularizada a coroa de espinhos, o cetro, a túnica, aí ela continua até a hora do
pés da cruz, ela vai continuando a pensar, mas como é que Deus, mas ele não é um rei de outro mundo, tudo bem, mas por que não, Deus não tem salvado? Todas essas coisas que você imagina, essa angústia da gente quando vê que algo na matéria nos faz feridas, nos faz sofrer, e a gente não compreende que mesmo que há outros desígnios, outros desenhos, outros destinos para as situações da Terra, há outras explicações, outras interpretações. Então, ela fica, até o último momento, o sentimento, não diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que o sentimento de solicitude maternal era dominante em Maria. E quando ela corre para ver Jesus, já nos últimos momentos, que ele diz: Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, apontando o João, né, como quem diz: substitua transfira esse amor por mim para esse amor pelos outros. E quando ele faz isso, logo depois que ele pende o rosto, né, com o último lançaço, ela medita um pouco, quase, né, certamente abraçada por ele próprio, pelos espíritos que ali estavam naquela hora extrema, e ela diz: sim, eu compreendi. É a hora que ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É a hora, e como é que ela compreende? Ela volta e se lembra mentalmente de quando o anjo, que eram assim chamados espíritos superiores, né, dentro da simbologia daquele tempo, quando o anjo, o espírito superior que veio anunciar a sua tarefa, disse: ele era um mensageiro, ele é um filho, esse é o filho humano, mas ele é mensageiro de Deus. Aí ela compreende, volta toda a vida que ela viveu, e ela diz: sim, ele era meu filho, eu amo muito, mas é um mensageiro de Deus na terra. Ele é um homem trazendo, se fez homem trazendo a mensagem divina, mas não é daqui, não é meu só. A mensagem que ele traz transcende, é maior do que este meu laço que pergunta por ele. Então ela diz: sim, eu estou em serviço, quer dizer, eis aqui a serva. A mesma coisa que Paulo vai dizer na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Que é a palavra-chave nas horas, nos dilemas da nossa vida. Os estudos, por exemplo, de algumas visões da psicologia, como Luto e Melancolia, de Freud e outras coisas, a base deles é colocar a melancolia como uma perda de algo que você nem tem consciência. Pode ser um ideal e tudo. O que não contradiz muito essa ideia espírita de que é como se você perdesse a pátria espiritual. Você sente falta dela. E os espíritos dizem: não se deixe levar por isso, que você vai se enfraquecendo sua força de lutar e de se voltar para as suas realidades do presente. Então, a Joana de Ângeles, quando ela faz os livros dela, ela tenta nos mostrar caminhos. Ela chama de experiência interior a experiência que faz com que a gente se perceba algo mais do que a nossa persona ou personalidade atual. Ela distingue a persona ou a personalidade do self, que é o eu maior de todos nós, que traz a substância divina, ele traz aquilo que vai se desenvolver como perfeição, essa potência de sermos, de caminharmos com Cristo para a perfeição, com a orientação dele. Nós trazemos dentro de nós. Então, às vezes, quando a gente está muito infeliz, ou triste, ou depressivo, é porque a gente quer fazer o nosso eu coincidir com a personalidade transitória deste tempo. Então, até interessante que a percepção de Freud foi tão aguçada que ele escreve primeiro algo chamado Sobre a Transitoriedade. Hoje em dia, os estudos sobre cidade, sobre modernidade, falam muito dessa fragmentação da vida, do tempo, das experiências e da impermanência, da transitoriedade dos amores, das coisas. As relações, eles falam, ficam ao modo do consumo, descartáveis, e tudo fica parecendo muito partido, muito transitório. A pessoa tem dificuldade de dar continuidade e fortaleza às suas ligações afetivas.
Então elas passam, o Facebook é um exemplo. A pessoa, interessante, uma aluna, ela não prestava atenção a quase nada, mas na hora que ia fazer qualquer coisa, ela ficava batendo as fotos, quer dizer, ela se interessava mais de bater as fotos para botar no Facebook do que de viver ali o que a gente estava vivendo. Então praticamente não se deteve naquilo que a gente estava vivendo junto, mas na apresentação, é o que ele diz, há uma valorização maior da exposição do que do significado das coisas, daquilo que aparece do que pela intimidade real. Você passa a se relacionar com a imagem dos outros e não com os outros mesmo. Então há uma superposição ali. Você se relaciona mais com a imagem que alguém traz, por isso que os faces vão bombar, como se diz, né? Porque é a imagem que você quer que apareça e do jeito que você quer que as outras pessoas se relacionem com aquele pedaço que você mostra de si. Isso tudo tem muita coisa interessante. Há uma solidariedade universal que também vem pelas redes sociais, com tantas coisas. Essa possibilidade de fazer amigos na Austrália, tantas coisas bonitas, casamentos, encontros, tantas coisas. Mas a gente não pode deixar de ter um certo cuidado, não é? Com essa diluição da intimidade real e do contato profundo das relações. Porque isso é uma coisa insubstituível. E um dos problemas das tristezas, das melancolias, é essa fugacidade, essa fragilidade da ligação. Então é como. E aí, isso numa explicação, ela vai ser um dos sintomas, mas a explicação espírita é mais profunda. Essa vontade de se evadir do mundo, ela nos lembra o mundo de onde nós viemos. É mais pesado a saudade. A saudade é de algo que a gente não tem consciência. A melancolia justamente é uma perda sem a consciência do que é. Então, o espírito que nos ajuda aí, com Kardec, está trazendo a ideia, não se deixe levar por esta desistência, que isso enfraquece a sua razão, o seu desejo, a sua força de luta, o seu elan vital, a sua coragem de enfrentar os contextos. E depois você vai ser mais feliz por ter enfrentado tudo. É pegando isso que os espíritos vão falar do como, né? Como fazer essa experiência interior. Não é se isolando do mundo. Vocês sabem que é muito claro o Evangelho quando diz que nada de se isolar do mundo. Vocês lembram outra passagem que Humberto de Campos conta? No livro Boa Nova, ele seleciona uma coisa de cada discípulo. Ele pega uma coisa de Levi, que será o Mateus, o primeiro evangelista. Ele seleciona uma coisa de Maria de Magdala, uma coisa de Joana de Cusa, uma coisa de Maria, uma coisa de Tomé, uma coisa de vários discípulos. Ele vai selecionar um de Tadeu. Ele seleciona talvez aquilo que fez mais sentido e que era a problemática maior que se percebia da vida dele. Ele seleciona coisas de Judas, como a gente vai ver. Então, uma das coisas que ele seleciona, o que ele seleciona de Levi, Mateus, que é o cobrador de impostos de Levi, era o equivalente a um funcionário da Receita Federal. E Jesus tinha chegado para ele na cidade e dito: você pode me seguir? E ele vai. Só que ele não é um pescador como os outros, uma parte dos discípulos. Ele continuou vivendo como um cobrador de impostos, embora seguisse o mestre. E aí estava na casa deles e fugiu um pouco ao costume. Chegaram três pessoas que tinham visto Jesus falando na Galileia. Era Áquilas, Pafos e Lissandro. Essas três pessoas chegaram lá, eram pessoas que chegaram encantadas. Nós vimos Jesus falando, acendeu no nosso coração um desejo de viver de forma diferente. Nunca tinha acontecido isso com a gente. Nós estamos encantados com o Mestre. Nós queremos cooperar com a fundação do Reino de Deus. Eles disseram, aí Levi olhou assim: os desclassificados, em outras palavras, até pior, os desclassificados como vocês querem fundar o Reino de Deus. Mas imagina, que reino vocês iriam fundar? Nem pensar
Lissandra é uma aleijada, uma pessoa que não consegue nem se mobilizar. Você, Águila, sua família lhe botou para fora de tanto que você aprontou com todo mundo. Vocês não têm nenhuma categoria para fundar reino nenhum. Como é que a gente vai construir um reino e conquistar os poderosos? Não dá certo não. Então ele colocou-os muito abaixo e eles saíram tristes. E Jesus chega logo em seguida à casa dele e ele contando assim, como quem conta assim, que estava defendendo a fundação do reino de Deus. Aí Jesus olha daquele jeito triste e diz assim: Levi, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E depois, eu não vim para os sãos, eu vim para os que precisam de médico. Eu sou o médico das almas. Levi, aí as páginas mais lindas, valeria a pena a gente ver. Ele vai dizer: você acha mesmo? É porque é muito delicada a linguagem do mestre. Você acha mesmo que meu pai faria o reino de Deus como se fosse um reino, onde as pessoas podiam tomar o trono, podiam fazer guerras? Aí ele descreve tudo o que vai acontecer na igreja. Iriam fazer guerras religiosas em meu nome, iriam tomar territórios, saqueando e matando em meu nome. Tudo que vai acontecer, as cruzadas, você acha mesmo que o meu reino estaria aí mesmo, com estas aparências exteriores? O reino de Deus está dentro de nós, cada um vai construir. E eu vim para estes que precisam da boa nova. As pessoas que ainda não se desiludiram, que não trazem sofrimentos, que ainda trazem todas as ilusões da carne acesas, elas vão estar menos propensas a entender do que eu falo. As pessoas que já foram feridas, decepcionadas, com algumas coisas da vida, já não tem tantas ilusões terrenas, o coração delas está mais propenso a ouvir as boas notícias. Evangelho significa boas notícias, né? As boas notícias que eu trago de meu pai. Então, Levi, veja, aí Levi tentava revidar e dizia: mas como é que a gente vai tomar o trono dos que mandam no mundo? Quem manda no mundo é Deus, Levi. Quem manda no mundo é Deus. Você se esqueceu? Aí ele traz outra leitura, outra compreensão de que os sãos não precisam de médico, e que ele é o médico das almas, e que o reino que ele traz é uma obra que cada um vai construir com a sua própria evolução. A gente sendo sujeito, construtor dessa transformação pessoal que a gente vai fazer nas nossas inumeráveis reencarnações e nos períodos intermissivos, que é esse período entre uma e outra. Então, esse Levi coloca, engraçado, que ele aprende tanto, ele fica tão surpreendido e aprende tanto o que Jesus disse, que no outro dia Jesus vai fazer o sermão do monte. E ele escuta tudo aquilo e traz aqueles três que ele tinha tratado mal, ele vai tratar bem, ele vai refazer aquilo que ele fez. E Jesus prestou atenção e disse assim, ele tinha sido as bem-aventuranças, não é, que ele tinha falado, bem-aventurados os mansos, pacíficos, os que têm sede, que ele olhou para ele e disse: bem-aventurado aquele discípulo que compreende a palavra do meu Pai. Assim, a palavra de Deus, ele disse para Levi, porque ele tinha compreendido, bem-aventurado ele também. E diz um estudioso, Haroldo Dutra, ele diz que é interessante que o evangelho dele, vai pesquisar o evangelho dele, interessante, e ele mostra que Levi aprendeu tanto com isso, que o evangelho de Mateus, que é o mesmo, é um evangelho que fala dos excluídos. Tem uma mulher chamada Tamar, que casou com o pai do marido, casou com o irmão, casou com não sei o que. Ele bota tudo isso na hora que ele está falando da linhagem. Coloca as pessoas que eram consideradas como não dignas, né? Ele aprendeu a não recusar o diferente, o estigmatizado, o excluído. Então, nesse sentido, todo o nosso movimento de abraço às situações da vida deve incluir as situações onde estão as pessoas que trazem problemas, que nos fazem problemas, que desvendam nossos problemas. Ou seja, na verdade, essa ideia
a experiência interior que Joana de Anjos faz, capaz de trazer, ultrapassar essa aparência da personalidade terrena e ir para a substância mais profunda do nosso eu, que traz tudo aquilo que a gente pode se transformar. Então, essa experiência interior que Joana de Anjos está falando, ela não é uma experiência de sair fora do mundo, ela é uma experiência de abraço às condições reencarnatórias, de acolhida aos que trazem chagas, feridas, dores morais, sofrimentos, aos que trazem problemas. Então, a gente, essa ideia que ele ensina a Mateus e Joana vai pegar nos seus livros sobre crises existenciais, que envolvem a melancolia, ela mostra que quando a gente começa a dar um sentido espiritual às nossas experiências, a gente se aproxima da substância divina que nós temos e ultrapassa aquela transitoriedade das situações da nossa persona, que significa máscara, da nossa personalidade, que é esse pedaço do eu que está na relação com o ambiente muito temporal, muito histórico daquele momento que a gente está vivendo. É como se a gente chegasse ao nosso eu profundo, vamos dizer assim. A gente, quando busca o sentido da vida, entendendo que todas essas coisas que a gente sofre são transitórias, mas que a gente tem essa filiação divina e permanente. Veja, se a melancolia ela traz um sofrimento devido à falta de afetos, à perda de afetos, a essa transitoriedade que a gente está vendo que toma algumas cores, se constitui de coisas, essas coisas descartáveis, que na modernidade elas vão aumentar nesse tempo de agora. Então você imagina que quando a gente busca o nosso eu mais profundo, esse nosso eu, que é o eu eterno, quando a gente busca a experiência de Deus, busca essa experiência com o mundo espiritual, vamos dizer assim, que a gente diz melhor, porque envolve Deus e envolve toda a possibilidade que a mediunidade traz, como uma possibilidade de escuta do outro plano, de escuta do que o outro plano pode nos ensinar, por meio dos livros, das falas e também da nossa relação interior com os espíritos. Então, quando a gente traz isso, a gente vai iluminando a nossa vida cotidiana e vai se vinculando às coisas que são transitórias de uma outra forma, percebe? Então, é como se a gente saísse daquilo que dói na transitoriedade do mundo, porque vai buscar algo permanente, que é a nossa filiação ao Pai, a nossa vinculação a esse Cristo planetário, que orienta cada um de nós na nossa caminhada para a perfeição. Então, tem outra história de Judas, que ela é muito importante, porque ela mostra também algo do aspecto da melancolia. A melancolia, ela traz as pessoas para se desvalorizarem. É como se uma violência que fosse para fora, fosse para dentro também. Então, ele sai com Judas. Judas, ele já demonstrava uma dificuldade de compreensão. Mas ele, olha como é que Humberto de Campos fala de Judas. Disse que ele amava tanto o mestre e amava tanto a Boa Nova, que ele se julgou dono do mestre e dono da Boa Nova. E achando que o mestre era muito ingênuo. Então ele foi conchavar com o pessoal, os sacerdotes, os fariseus. Ele foi combinar com eles que iam tomar, porque os judeus queriam se libertar dos romanos, né? Roma era o grande império do mundo. Então ele foi combinar como é que os israelitas, como é que os judeus ali podiam tomar o poder, vamos dizer assim, e fazer uma certa independência de Roma. Então, o que eles iam fazer de conta, disseram isso para os judas, que iam prender Jesus. Não fazia de conta que iam prender Jesus, mas que depois iam soltar, porque eles iam dar tipo um golpe, como a gente chamaria hoje, porque eles iam tomar o poder, eles judeus, porque eles queriam também, claro que eles estavam do lado de Jesus, e Jesus ia ajudá-lo, já que ele fazia tantas curas, quer dizer, era um discurso prontinho e arrumado. Então Judas acreditou. E tanto é
interesse, como se pensa assim. Ele tinha um apego, simbolicamente, a coisa da bolsa. Ele foi o primeiro que fez, diz Humberto de Campos, que fez tipo assim, ele dá um nomezinho, como se fosse uma vaquinha, como que a gente diz, não, um fundo para o colegiado apostólico, como eles dizem, né? Como se fosse um fundo financeiro. Ele ficou querendo pedir tudo, e ele fazia uma crítica muito violenta. As pessoas da família de Herodes que queriam o reino de Deus, ele dizia, mas como esses nomes sem qualidade, todos eles são. Aí dizia muita coisa pesada. Um amigo de Joana de Cusa, que foi ajudar o cristianismo ali nascente, ele disse: ela está querendo comprar o reino de Deus? Que nada. Ele era muito virulento na forma de falar, e aí muito forte. E teve uma que recebia tanto mendigos como doentes na sua casa. O marido era paralítico, e essa foi o caso mais triste. E ele disse: está pensando que vai comprar o reino de Deus? Está pensando que a gente não sabe que o marido dela é paralítico? Pelo que ela fez com ele, pelos quadros que ele viu ela fazer. Então, aí ela deixou tudo de ajudar, ficou se sentindo murcha, mal. Então, ele tinha essa tempestuosidade, vamos dizer, ele diz assim, essa inquietude, essa impulsividade na hora de falar, que é uma coisa que nós temos, os latinos em geral, né? E então, aí quando tem uma hora que ele faz tanto isso que o resto dos discípulos dão tipo um gelo. Aí ele fica triste, porque ele fica muito só. Aí ele diz assim: mestre, por que eles não gostam de mim? E mestre Jesus sempre tentando orientá-lo do jeito que podia, prestava atenção a um e a outro. E aí ele disse assim, ele estava perto de um poço, ele disse assim: vamos beber água aqui. Aí ele olhou, o poço tinha lama nas margens e no fundo. Ele disse assim: repara, eu vou tirar a água e tu vais beber água limpa. Aí dá para ele a água, mas eu não mexi nas margens nem no lodo do fundo. Então, quando você for fazer o bem, não chafurde na lama, buscando expor o mal das situações e das pessoas. Vá buscar água limpa, do que é melhor nas situações que você pode construir ajudando. Para que você não suje a água limpa com o lodo das margens e do fundo. Então Jesus diz, aí ele ficou calado, ele não disse nada. Então o que Jesus estava querendo dizer? Que às vezes, na intenção até de ajudar, e isso é uma coisa que a gente sabe, e Jesus mesmo disse que o mal e o bem, eles vêm misturados na nossa imperfeição. O joio e o trigo são as nossas imperfeições misturadas com a nossa alegria, com a nossa potência de viver, de se transformar. Então, ele diz que não separa-se o joio do trigo, porque se você for separar o mal de você do bem, você pode matar. Então, o mal, ele não tem existência real. Interessante, né? Ele é o bem lutando para vencer. Nenhum deles. Joana de Anjos diz, os comentários de Humberto de Campos sobre Jesus, você fica, meu Deus, então, mas como? Não é tão concreto uma pessoa invadir um outro país, matar tanta gente. Mas ele mostra que aquela mesma maldade, a impetuosidade, aquilo mesmo que parece um mal na pessoa, vai se transformar numa grande possibilidade de bem. Uma vez eu estava falando isso, eu acho que contei isso daqui já. Uma moça disse assim, no final da palestra, ela disse assim, eu queria dizer uma coisa, você sabe que eu entendo? Sim, a Joana de Anjos chama isso de sombra. Tanto é que ela diz que você não rejeita o seu lado inferior, a sua sombra, que seriam todas as nossas dificuldades. Você transforma, conquistar a sombra da gente, é transformar aquilo que nos faz mal numa coisa que vai fazer o bem dos outros e nós. Mas essas coisas estão misturadas como o joio e o trigo, né? Então, por isso que o mal é também um bem. Complicado a gente entender. Ele se transforma. Não dá para você separar, como não dá
para separar o joio do trigo. E aí é interessante que uma moça estava, eu achei que foi o melhor exemplo. Ela disse assim: eu entendi o que você disse. Aqui no centro as pessoas me chamam de amostrada. Ela disse. Então eu acho que a amostrada é a minha sombra. Mas veja só, tudo que vão fazer, eu levanto o braço e digo, eu vou. Aí eu estou vendo assim pelo que você está falando, e eu já tinha percebido também que esse negócio que a pessoa acha amostrada, mas eu também tenho iniciativa. Eu acho que ser amostrada também é ter iniciativa. Que quando eu levanto o braço, que muita gente vê como amostrada, já tem gente que está dizendo, poxa, mas ela faz as coisas, ela vai lá. Não é? Ela tem iniciativa. Então não é bem verdade que eu sou amostrada. Então a minha sombra que é amostrada, tá? Eu estou conquistando, tomando iniciativa. Eu achei o exemplo perfeito, não é não? É um exemplo muito bom. A Joana tinha de gostar de ouvir a moça aprender a conquistar a sombra com um exemplo tão simples, né? Tão singelo. Então é difícil o que eles dizem, né? Que são os mecanismos de defesa do eu. É você não ver os problemas. Por isso que tem gente que diz essa frase que às vezes a juventude diz, não, a juventude aí, diz, estou nem vendo. Não, ouviu não, o pessoal diz, estou nem vendo. O homem diz muito, quando as mulheres vão ter problema com os meninos, esse é problema seu, estou nem vendo. Você que está aí deseducando os meninos, você já escutei muito isso em escola. Eu estou nem vendo. Esse não estou nem vendo é o mecanismo mais típico de se defender, de ver. Como está dizendo, né? De ver o que é preciso transformar na sombra. Então, como é que você pode transformar uma coisa que você não vê? Por isso que ela, todos os livros da Joana de Anjos falam em conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a grande tônica de todas. É você tomar contato com aquilo que em você precisa estar mudando. Na verdade, a gente está tão em transformação que aquilo que parece um mal numa hora e outra até um bem. Parece, né? Ela diz que essas coisas não dá para separar o joio do trigo, como Jesus dizia. É uma parábola do mestre. Então, depois é que eles vão se separar. Mas enquanto a gente está a caminho, a gente pode transformar aquilo que é um temperamento, uma pessoa que é organizada, que exige muito dos outros, também é uma pessoa às vezes organizada, não é? Então ela vai trabalhando isso, mas trabalhando se abrisse para o mundo, se der sentido espiritual às suas experiências. Então nós vimos aqui alguns aspectos da melancolia, porque a melancolia também é um isolamento, é um afastamento das situações do mundo. Então você se afasta e a agressão que você é voltada para os outros volta para si, e segundo isso mais trazendo um pouco para o chão das situações do que é melancolia nas outras visões, e que não deixa de ser uma coisa que os espíritos estão ensinando. É uma forma de se evadir das tarefas da sua existência, buscando algo que você não tem muita consciência do que é, buscando um ideal que ficou no plano espiritual e que no fundo é o que todo mundo almeja de felicidade, mas que você não pode buscar fugindo das situações da vida, porque o dever é imperioso. A página sobre o dever do Evangelho sobre o Espiritismo também é outra página que dá uma luminosidade muito linda ao que é o dever. Não é uma obrigação exterior, é um imperativo moral e ético, é um impulso que você tem para compreender a sua divindade essencial, essa construção do reino de Deus em nós. Então é muito importante a gente, nessa época de Natal, que a gente faz avaliações do ano, a gente pensar que abraços, que coisas que me parecem tão difíceis eu posso chegar junto agora. Aquele filho mais difícil que eu nunca conversei, será que dá para ir chegando junto para conversar? Aquele irmão, dá para me tecer uma ponte para daqui a um ano a gente chegar lá e conversar? Aquela conversa mais difícil com o pai ou com a mãe, será que daqui eu começar agora a tecer uma rede, eu não vou chegar lá? Aquele centro que eu vou frequentar para beber algumas coisas que eu preciso, será que eu não posso me assumir também como alguém que desenvolve sua espiritualidade militando dentro de um trabalho como centro espírita ou de um trabalho social? Será que eu posso colocar um pouco no meu mundo
esse espaço para o outro, para a alteridade, para o desenvolvimento do meu amor pelo coletivo. Então, nesse fim de ano em que a gente se vê precisando ver o que será que eu faria de novo para o ano que vem. Porque, na verdade, Jesus é permanente. A festa do Natal é um símbolo. E como todo mundo pensa, fica aquela coisa fraterna, a gente sabe que as vibrações da Terra alcançam um patamar tal que muitas curas espirituais, amigos que não se falavam, irmãos que eram brigados, coisas quase impossíveis em outra época, elas vão ter mais força para poder acontecer. Então é a hora que a Terra, os espíritos superiores podem se aproximar mais de nós pela facilidade das vibrações da Terra. Então, uma festa assim, dessa natureza, ainda que seja desvirtuada por um excesso de consumo, excesso do ter, excesso do não ter, não é? Uma leitura pequena do que é ter algo, do que é ser algo, né? Então, mas ainda há tantas construções do bem que a gente pode focalizá-las, como ensinou Jesus para Judas. Então, vale a pena, nesse final de ano, pensar que movimentos novos eu acrescento à minha vida espiritual, que é esse eu maior do que os compromissos que também são importantes, mas os compromissos que precisam de uma luminosidade que só uma compreensão espiritual do mundo e da vida pode nos dar. Como quando Joana de Cusa via tudo, o marido, tudo de uma forma infeliz, e foi conversar horas com o mestre, desabafar. Jesus olhava e dizia uma coisa e outra, e ela foi iluminando toda a vida dela de uma nova forma. Ela disse que saiu de lá como se uma luminosidade nova fizesse ela enxergar de outra forma todas as situações que pareciam a ela só infelicidade. Então ela vai se transformar. Esse Cristo é o mesmo que olha para a gente. Ele não olha só para Joana de Anjos, ele não conversa só com a Joana de Anjos. Nós podemos, quando dormir, pedir para estar com os espíritos superiores, aprendendo mais sobre essa cristianização das criaturas que começa com o nosso trabalho pessoal e transferido. Muita paz.